Olá, essa é a primeira aula do curso de Astronomia Extragaláctica e a gente começa o nosso estudo de galáxias falando sobre a Via Láctea, que é a nossa própria galáxia. E aí, já começando com uma certa nomenclatura, quando a gente diz no singular a galáxia, com G maiúsculo, fica subentendido que a gente está falando da Via Láctea, especificamente. E as outras galáxias são as galáxias em geral, com G minúsculo mesmo. Mas o que é a Via Láctea? Bom, do ponto de vista de quem está aqui na Terra olhando para o céu, a Via Láctea, esse caminho leitoso, é uma faixa de luz difusa que tem no céu. E embora a luz seja difusa, na verdade ela é proveniente de estrelas individuais. Isso já tinha sido identificado pelo próprio Galileu com o advento do telescópio no começo do século XVII, que a luz da Via Láctea, na verdade, vem de um imenso número de estrelas. A presença da Via Láctea no céu é uma coisa que salta aos olhos, né? Mas infelizmente a maior parte de nós não tem mais essa experiência cotidiana de ver a Via Láctea no céu por causa da poluição luminosa das grandes cidades. É uma pena, né? A Via Láctea é uma coisa muito bonita de ver no céu e é uma coisa que fazia parte da experiência humana, fazia parte da paisagem natural, né? Durante toda a nossa história, até recentemente, né? Infelizmente, na prática, não está mais presente para a gente ver estando nas grandes cidades. Mas quem tiver viajado, né, para regiões, né, um sítio, alguma montanha, um lugar afastado das luzes das grandes cidades, dá para ver a Via Láctea no céu, né? É uma coisa impressionante. Nessa foto aqui, eu tirei essa foto no Chile uns anos atrás. Isso aqui é o telescópio Blanco, que fica no Cerro Tololo, e os céus do Chile, né, naqueles desertos do Chile, não por acaso são os melhores lugares para fazer observações astronômicas na face da Terra. É por isso que os maiores telescópios, alguns dos maiores telescópios do mundo foram construídos lá. Enfim, é uma coisa assombrosa, né, ver o céu como ele deveria ser. Mas eu coloco essa imagem aqui, ela não é tão boa, na verdade. Quer dizer, essa foto eu tirei de qualquer jeito, com uma câmera qualquer aí, que não era lá essas coisas. Tem astrofotografias muitíssimo melhores do céu, claro. Mas eu acho interessante mostrar essa imagem por dois motivos. Primeiro, a gente vê aqui, né, a Via Láctea, justamente, e dá para ver nessa foto também os outros dois objetos extragalácticos que dá para enxergar a olho nu, que são a grande nuvem de Magalhães, que está aqui, e a pequena nuvem de Magalhães, aqui nessa beiradinha. Mas o que eu queria comentar dessa foto, na verdade, assim, embora tenha fotos, né, muito melhores da Via Láctea, eu já vou mostrar algumas, essa foto específica, apesar de não ser tão boa, acabou ficando com uma aparência que, até onde a minha memória permite afirmar, é mais ou menos similar com a impressão visual que você teria se estivesse lá. Entende o que eu quero dizer? Né? Teria jeito de fazer fotos, né, com um tempo de exposição mais prolongado e fazer, né, diversos ajustes aí das cores, etc. Mas essa foto acabou ficando como o olho humano veria. É porque o nosso olho e as câmeras digitais tem algumas similaridades, mas tem diferenças importantes também. Né? O nosso olho não trata quer dizer, a sensibilidade que a gente tem e o equilíbrio entre as cores a impressão visual que a gente tem não é a mesma coisa do que dá para fazer com câmeras digitais. Bom, mas enfim, então tá aí a Via Láctea vista no céu e, enfim, em outras fotos, né, feitas com mais cuidado, né, por astrofotógrafos e tudo mais, dá para ver aqui, né, então essa faixa impressionante que é a Via Láctea. Como eu mencionei, isso daqui não é o que você vê com os olhos, né, em condições de escuridão, o nosso olho não distingue cores com tanto contraste assim, mas enfim, tá aí, é uma coisa impressionante no céu de qualquer maneira. Só antes da gente seguir adiante, né, quem tiver curiosidade, uma dica aqui de uma boa fonte de imagens astronômicas em geral, as desse tipo e muitas outras também, por exemplo, a página do ESO, né? O ESO é o European Southern Observatory, que gerencia, né, alguns desses grandes telescópios que tem no Chile. Bom, mas enfim, então deixando agora esse ponto de vista de olhar para o céu e indo para ainda é olhar para o céu, mas indo para um outro ponto de vista aqui, essa imagem são dados reais, são dados do Gaia.
O Gaia é um telescópio espacial da ESA, Agência Espacial Europeia, que foi lançado recentemente, né, alguns anos atrás, e está produzindo uma quantidade impressionante de dados, tanto em volume quanto em quantidade, dados sobre a Via Láctea. O Gaia está revolucionando a astronomia galáctica, né, o estudo da Via Láctea. A missão do Gaia meio que é nada menos do que mapear as posições e as velocidades de algo como 1 bilhão de estrelas. Então, com os dados do Gaia, a gente está tendo acesso a 3 coordenadas de posição e 3 coordenadas de velocidade de uma quantidade absurda de estrelas. Enfim, então essa imagem aqui são dados provenientes do Gaia, dá para ver de novo aqui, né, o centro da Via Láctea, a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem. E, bom, essa imagem tem algumas coisas a dizer sobre ela, né? Primeiro, por que ela tem esse formato? O que a gente está vendo exatamente? Aí, bom, já precisa saber, né, a partir de agora, que a Via Láctea, o disco da Via Láctea é um disco achatado, né, aproximadamente circular, e a gente está imerso nele. Então, a gente está vendo a Via Láctea de dentro. Então, é possível, né, olhar na direção do centro da Via Láctea, que é isso daqui, né? E o resto do disco, quer dizer, tem coisas atrás da gente, né? Para além da posição do Sol, ainda tem estrelas da Via Láctea. Então, o que a gente está vendo nessa imagem, o que ela é? Ela tem esse formato porque é como se fosse um mapa mundi. Essa imagem aqui ela é uma planificação da esfera celeste. Assim como um mapa mundi é uma projeção, né, que serve para planificar a superfície esférica do globo terrestre, da mesma forma isso daqui está planificando, né, tem um pouco de distorção, mas é para você poder enxergar a esfera celeste inteira de uma vez. E a esfera celeste é o céu, é a superfície de uma esfera também. Então, você tem que imaginar que se você está dentro, né, dessa esfera que é o céu, né, tem estrelas, né, em todas as direções, e então as beiradas, né, dessa projeção aqui, elas se juntam, né, atrás da sua cabeça, entendeu? Enfim, então está aqui uma imagem atual da Via Láctea. Outra coisa importante é que a Via Láctea, quer dizer, isso é o máximo que a gente será capaz de observar, né? A Via Láctea é uma galáxia espiral, a gente já vai falar sobre todas, né, a estrutura e as propriedades, mas a gente não é capaz, nem nunca será, de ver a Via Láctea vista de fora, né? Pelo motivo de que estamos dentro dela, não tem jeito de sair, né? As distâncias são imensas. Então a gente nunca vai ver a Via Láctea vista de face, né? Com seus braços espirais e tal. Dá para medir indiretamente, né, as distâncias, etc., mas não tem jeito de ver de fora. O que dá para fazer é mostrar uma outra galáxia, essa galáxia não é a Via Láctea, é alguma outra galáxia, a NGC 6744, que, enfim, é uma galáxia que não é a nossa, obviamente, mas é uma galáxia mais ou menos semelhante, né? Então, é uma galáxia mais ou menos do porte da Via Láctea, com braços espirais mais ou menos parecidos, tem uma barra, né? A Via Láctea é uma galáxia barrada também. Então, tá aí, se a Via Láctea pudesse ser vista de fora, ela provavelmente teria uma aparência mais ou menos desse tipo. Essa daqui não está perfeitamente de face, né? Dá para ver que ela está com uma certa inclinação, mas, ok. Bom, enfim, então baseado no que a gente sabe hoje em dia sobre a Via Láctea, né, agora isso aqui é um desenho, né, uma concepção artística, claro, isso aqui seria a aparência da Via Láctea se pudesse ser vista de face, né, estando lá de fora, e a Via Láctea vista de perfil, né, de lado. Aí, bom, a gente vai falar agora sobre as várias estruturas. Primeiro, deixa eu já dizer que o Sol não está no centro da Via Láctea, nem perto do centro, né? O Sol está aqui numa distância do centro da Via Láctea, na verdade, talvez esteja mais perto da borda do que do centro. E visto de lado, né, dá para ver aqui já as estruturas que a gente vai estudar. Está aqui o disco da Via Láctea, tem o bojo, que é essa região aqui mais arredondada no centro, e tem o halo estelar, que são algumas estrelas, né, aqui em volta também, né, mais ou menos esférica. O halo estelar é onde estão os aglomerados globulares. Então vamos ver cada uma dessas coisas, uma de cada vez. Começando com as duas estruturas mais importantes, né, que são o disco estelar e o halo de matéria escura. O disco estelar é a parte visível da galáxia, a parte que emite luz, né, onde estão as estrelas, e já deixa essa informação, né, tem algo da ordem de 100 bilhões de estrelas, só ordem de grandeza, né, algo da ordem de 100 bilhões de estrelas no disco da Via Láctea.
Essa componente é importante porque, bom, emite luz, mas não é a componente mais importante em massa, né? A componente mais massiva da galáxia é o halo de matéria escura, que é pelo menos 5 vezes mais massivo do que o disco estelar. A gente vai falar em detalhes sobre o halo de matéria escura. Deixa eu só já dar aqui também um vocabulário útil para a gente, que é o seguinte: na astronomia, a gente chama tudo que não for matéria escura de matéria bariônica, né? Não é correto do ponto de vista da física, mas sinto muito, é o vocabulário que a gente usa na astronomia. Ou seja, tudo que tem massa e não for matéria escura, a gente diz que são baryons e joga tudo na mesma conta. Por que isso, né? Porque onde está a massa do universo, né? Deixando de lado a matéria escura? Bom, a massa do universo está nas estrelas e no gás que tem entre as estrelas. E do que é feito tudo isso? Basicamente hidrogênio e hélio, e um pouquinho de outros átomos. E onde está a massa do hidrogênio e do hélio, e dos átomos em geral? A massa está no núcleo, e o núcleo é feito de prótons e nêutrons, e os nêutrons são baryons mesmo. Então, quando a gente diz baryons na astronomia, né, na física seria só prótons e nêutrons, a gente joga tudo junto. Então, quando eu falar matéria bariônica, eu estou dizendo tudo que não seja matéria escura. Bom, ok, então a gente começa aqui com essas duas componentes, o disco estelar e o halo de matéria escura. Agora, olhando um pouco mais de detalhe, né, o que também tem, então eu disse que o disco tem da ordem de 100 bilhões de estrelas, né? Então a massa do disco estelar é algo como 10 a 11 massas solares. Aí tem o bojo da Via Láctea, cuja massa é aproximada, estamos falando aqui ainda, né, principalmente de estrelas, e a massa do bojo da Via Láctea é aproximadamente 10% da massa estelar. Então, o jeito de dizer isso seria, somando todas as estrelas da Via Láctea, 10% delas estão no bojo e o resto está no disco. De novo, aqui números aproximados, né? Ordem de grandeza. Tem galáxias onde o bojo é um pouco mais importante, um pouco menos, mas também não passa muito de 10, 20, 30% da massa das estrelas na forma do bojo. O bojo é essa componente aqui esferoidal que dá para ver bem quando a galáxia está vista de perfil. E além disso tem também uma outra componente esferoidal, assim como o bojo, né? Então tem o disco, que é o disco. E aí tem essas duas coisas que são esferoidais, né? O bojo, que está ali no centro, e o halo estelar, que está meio que em volta, né, da galáxia como um todo. Cuidado, esse halo estelar, né, apesar da palavra halo, não é o halo de matéria escura. São duas coisas totalmente diferentes. É só que eles têm uma geometria, né, de mesmo formato. Mas o halo estelar não tem a ver com matéria escura, ele é feito de estrelas. Então, ou seja, tem estrelas fora do disco e fora do bojo. São essas estrelas que estão aqui, né, em volta do centro da galáxia. O halo estelar é onde estão os aglomerados globulares, que são estruturas interessantes que a gente já vai ver. Mas, do ponto de vista dinâmico, a massa de estrelas que está nessa componente esferoidal, que é o halo estelar, é muito pequena, né? Então, são apenas 10 a 9 massas solares, é bem pouquinho comparado com a massa do disco. Ok, e outra coisa importante, né, que vocês já viram na imagem anterior, é que tem uma barra. A galáxia, né, a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia barrada, né? A barra é essa estrutura, né, aproximadamente retangular que tem no centro da galáxia. E, bom, daqui a pouco a gente discute, né, o que isso significa. Ok. Agora, para falar sobre os tamanhos das coisas na Via Láctea, precisa dessa famosa unidade de medida de distância na astronomia, que é o parsec. Aí agora, desculpa, né, eu vou aqui introduzindo conteúdo a mais, mas eu recomendo fortemente que quem estiver interessado em astronomia assista esse outro vídeo, onde eu explico a definição não só de parsec, mas também de magnitude, né, são coisas que estão até conectadas lá. Mas falando sério, isso aqui é importantíssimo para quem está começando a estudar astronomia. São dois conceitos incontornáveis. Tem que ter clareza, né, de o que é parsec, o que é magnitude. Não vou repetir tudo aqui, por favor assistam, né, para entender lá a definição geométrica do parsec. Mas deixa eu só dizer rapidamente que o parsec acontece de ser tipicamente a distância entre estrelas. Então, por exemplo, a distância entre o Sol e as suas vizinhas mais próximas é alguma coisa da ordem de 1 parsec.
né, ordem de grandeza. Então, a distância entre o Sol e a estrela mais próxima do Sol, que é Alpha Centauri, é tipo, esqueci o número exato agora, é 1.2, 1.4, sei lá, da ordem de grandeza de 1 parsec, que é só para vocês terem noção dos tamanhos. Ao mesmo tempo, isso que eu acabei de dizer não é, quer dizer, isso vale para a vizinhança solar, né? Como a gente vai ver, a densidade numérica de estrelas no centro da galáxia é mais elevada e, portanto, lá as distâncias médias entre estrelas são naturalmente menores. Aqui, mais perto da periferia da galáxia, né, as estrelas estão mais esparsamente distribuídas e aí resulta que a distância vem a ser essa. Mas, de qualquer maneira, só para ter uma noção inicial da ordem de grandeza. Ok, então, sabendo o que é 1 parsec, agora a gente passa para a escala da galáxia, vista como um todo, e o número mais importante que tem para ter em mente aqui é a distância do Sol até o centro da galáxia. A distância do Sol até o centro da galáxia vem a ser de 8 kiloparsecs, né? 8.000 parsecs. É bem maior do que 1 parsec, né? Então, por aí você já tem uma noção da escala, né, dos tamanhos envolvidos na galáxia e do que seria mais ou menos, né, um diâmetro de uma galáxia típica, ou pelo menos um diâmetro da nossa galáxia, que seria algo como, sei lá, põe aí uns 30 kiloparsecs mais ou menos, né, o diâmetro de uma galáxia. A nuvem de Magalhães está uns 50 kiloparsecs mais ou menos, para ter ideia, né? Então alguns diâmetros daqui. Outra coisa que vale a pena já ter em mente, né, sabendo que a distância do Sol ao centro da galáxia é de 8 kiloparsecs, esse é um daqueles números que é sempre bom saber, que é assim, se a gente supuser que a órbita do Sol ao redor do centro da galáxia, né, é aproximadamente circular, que é uma boa primeira aproximação, e sabendo que a velocidade orbital do Sol é de uns 200 km por segundo, você também consegue calcular rapidamente qual é o período, né? O período é o tempo que o Sol leva para dar uma volta ao redor do centro da galáxia e é de aproximadamente 200 mega-anos. Se você fizer uma continha com a idade do Sol, que é algo por volta de 4 ou 5 giga-anos, aí você vai ver que o Sol, desde que ele se formou, ele deu apenas umas 20 e poucas voltas ao redor do centro da galáxia. Bom, enfim, são números aqui para ter em mente. Agora, olhando mais detalhadamente para os tamanhos, então é assim, primeiro, começa olhando aqui para o Sol, né? Então o Sol está aqui a 8 kiloparsecs do centro. Mas depois do Sol ainda tem estrelas, né? O disco estelar não termina aqui, tem um pouco de estrelas depois da gente, mas não muitas. Então digamos que o disco estelar termina num raio de uns 15 kiloparsecs, mais ou menos. Mas eu falo, bom, ainda tem bastante? Eu falo, mas é que aí as estrelas já estão mais rarefeitas, né? A maior parte das estrelas com certeza está para dentro, porque a densidade cai exponencialmente. Mas enfim, então digamos que o disco estelar vai até uns 15 kiloparsecs. Aí tem o gás, a gente não falou do gás ainda, mas o disco de gás ele se estende até mais longe do que o disco de estrelas. E o disco de gás, digamos que vai, né, não até 15, mas até uns 25 kiloparsecs, mais ou menos. Isso aqui também são números aproximados, né? Como você pode imaginar, não existe uma fronteira muito nítida onde acaba a galáxia. Isso é que nem outras coisas na física, por exemplo, o topo da atmosfera. Não tem um lugar que daqui para baixo é atmosfera, daqui para cima é vácuo perfeito, né? Não é assim que funciona. Então a coisa vai diminuindo, né? Geralmente de maneira exponencial, e o disco de estrelas é assim também. Chega uma hora que você pode dizer, bom, nesse raio já tem 99% da massa, então, enfim, tem certas definições. Outra coisa, o tamanho do bojo, né? O tamanho do bojo, o raio dele talvez seja algo como 2, 3 kiloparsecs. E a espessura do disco estelar, só para ter uma noção inicial, o disco é muito fino, né? Então você percebe, se o diâmetro das estrelas do disco estelar é tipo 30 kiloparsecs, visto de lado, a espessura desse disco de estrelas é apenas 1 kiloparsec, né? Então você vê que o disco é muito fino. E, bom, e aí em volta aqui, né, tem o halo estelar e o halo de matéria escura. Bom, agora que a gente viu essas distâncias, eu queria mostrar uma figura um pouco recente, mas que mostra uma coisa bem impressionante, assim, de dados observacionais reais, que é o seguinte,
Essa figura aqui de cima é um desenho, né, uma concepção artística, então está aqui a barra da Via Láctea, né, como a gente acha que é, os braços e tal, e a posição do Sol. Agora, de onde isso vem? Isso aqui é um desenho, mas a motivação, né, o entendimento vem de dados quantitativos, coisas que são medidas, e uma figura bem interessante de um artigo recente de dados do Gaia, é isso daqui. É como se... Eu falei que não tem jeito de ver a Via Láctea vista de fora. Sim, não tem jeito de fazer uma imagem direta. Mas medindo as distâncias, né, se você souber as coordenadas x, y e z das estrelas, dá para plotar um gráfico. Confere? E esse gráfico aqui é justamente isso, tá vendo? É y e x. É um mapa, né, de posições. Só que essas cores, cuidado, o que essas cores aqui significam? É número de estrelas. E número de estrelas... aí você podia achar estranho e falar, mas peraí, cadê o zero? Né? O centro da galáxia é o 0, 0. Né? Então o centro da galáxia está aqui, é o 0, 0. Mas o que é essa mancha roxa aqui? Né? Isso aqui deveria ser o centro, aqui é onde mais tem estrelas? Não. Aqui é onde está o Sol. E por que tem muito... Então, já enxergou para onde está indo, né? A pergunta em volta da vizinhança solar é o lugar onde mais tem estrelas na galáxia? Claro que não, mas é o lugar onde é mais fácil de observar as estrelas, né? Porque as observações são feitas a partir daqui, né? Os nossos telescópios estão aqui no sistema solar, e então as estrelas mais fáceis de observar são as estrelas que estão na nossa vizinhança, ou seja, então tudo isso para dizer que essa mancha roxa aqui não é importante do ponto de vista da estrutura, né? É apenas um efeito de seleção, porque as estrelas, percebe, né? As estrelas pouco brilhantes, se elas estão longe, a gente não enxerga, mas se elas estão perto, a gente enxerga. Então vai ter um bias nesse sentido, né? Bom, enfim, então ignora essa mancha roxa. O que eu queria mostrar nessa imagem, na verdade, é isso daqui, que é a barra da Via Láctea. Isso é legal, né? Então agora isso sim, só é uma estrutura física mesmo, ou seja, essa sobredensidade roxa aqui realmente existe, está lá, e é a barra da Via Láctea. Então é muito legal ver isso diretamente, né, em dados observacionais reais. E olha só o tamanho da barra, né, se o 00 está aqui, o semi-comprimento da barra é alguma coisa aí por volta, né, de uns 2,5 kiloparsecs mais ou menos. Então legal, né, para mostrar um dado recente. Bom, já que a gente está aqui falando de tamanhos, deixa eu mostrar também um assunto de coordenadas, né? Então isso aqui é bom saber, são as coordenadas galácticas. Coordenadas em astronomia são dois ângulos, né, que servem para a gente, né, localizar coisas no céu. Tem vários sistemas de coordenada, por exemplo, tem um sistema chamado de coordenadas horizontais, que é baseado no horizonte do observador. E aí tem dois ângulos que são o azimuth e a altura, né? Serve para você dizer onde está uma estrela, um planeta e tal. Tem um outro sistema de coordenadas que chama coordenadas equatoriais, que é baseado no equador celeste e nos polos da esfera celeste. E aí tem dois ângulos lá que chamam ascensão reta e declinação. E como você pode imaginar, tem as conversões entre esses sistemas de coordenadas, né? Enfim, é um exercício de trigonometria esférica, né? São ângulos na esfera, e aí tem dois sistemas de eixo que você faz lá, né? Uma matriz de rotação, mais de uma, né, para fazer as rotações e tal, converter esses ângulos uns nos outros. Enfim, e aqui no nosso assunto de extragaláctica, tem esse sistema de coordenadas que chama coordenadas galácticas, que é útil justamente para assuntos que têm a ver com as estrelas da Via Láctea, né? Então a definição do sistema é assim, é um sistema um pouco estranho, porque ele é centrado no Sol e não no centro da galáxia. Então, essas coordenadas elas são úteis para descrever dados observacionais, mas na hora de fazer contas teóricas, né, de assuntos de dinâmica, da cinemática da galáxia, aí precisa fazer uma transformação, porque, obviamente, é muito mais conveniente tratar de força gravitacional, potencial, distribuição de massa, num referencial que seja centrado no centro da galáxia. Mas, para fim de observações, está aqui esse sistema centrado no Sol. Então, esses ângulos são assim, a latitude galáctica e a longitude galáctica. A latitude, como você pode imaginar, a analogia é essa mesma, né? Você toma o plano da Via Láctea, né? O plano do disco, como se fosse uma espécie de equador, e aí isso é a latitude zero. Então você olha para ele, a latitude zero, né? Os ângulos para cima são as latitudes galácticas de 0 a 90 graus, e os ângulos para baixo, as latitudes galácticas de 0 a menos 90 graus.
E a longitude galáctica precisa de um ponto de referência, que é o centro da galáxia. O centro da galáxia é a longitude zero, e aí você vai varrendo esse ângulo, né, sobre o plano do disco, de 0 a 360. Tem uma convenção aí de qual é o lado que começa a contar. Então o centro da galáxia é 0, aí aqui 90, 270 é o anticentro, desculpa, 180 é o anticentro, 270, aí chega aqui. E vendo isso nesse tipo de mapa, nessa planificação da esfera celeste, né? Então você vê aqui, né, esse grid, dá para enxergar aqui, né? Então o centro da galáxia são as coordenadas 0, 0, aí latitude, né, para cima e para baixo, e longitude de 0 a 180, dando a volta 360. Enfim, essas são as coordenadas galácticas, né? É útil saber. Ok, então agora que a gente falou do tamanho da galáxia e dessas dimensões aqui, vamos falar um pouco sobre a composição, né? Quer dizer, eu disse aí da estrutura, tem o disco, tem o bojo, tem o halo estelar, e agora vamos ver rapidamente do que essas coisas são feitas. Primeiro, começando aqui das estrelas, né, que é a coisa mais normal, então lembra que o disco, né, o total de estrelas que tem na galáxia, somando aí o disco, bojo e halo estelar, é alguma coisa da ordem de grandeza de 10 a 11 massas solares. Ok, começa daí. Aí a matéria escura, eu disse que é pelo menos o quíntuplo. Na verdade, coloquei aqui talvez 10 a 12 massas solares. Bom, primeiro porque isso aqui é ordem de grandeza, um fator 2 aí perdido, não importa. E, além disso, cada galáxia individual não é obrigada a ter precisamente a abundância cósmica de matéria escura. E, de qualquer maneira, a massa total de matéria escura da Via Láctea não é tão bem determinada assim. Então, fica aqui um número aproximado, alguma coisa, algumas vezes 10 a 11, possivelmente 10 a 12 massas solares. Né, é a principal componente. E esse é um número bom de se ter em mente, entendeu? Então, de novo, ordem de grandeza aqui quando você pensa em galáxia, né? A gente fala, qual a massa de uma galáxia? Bom, a gente vai ver que tem galáxias de diferentes massas, mas, se você quiser, bom, a da Via Láctea, né, a massa total da Via Láctea é algo da ordem de grandeza de 10 a 12 massas solares. Então, quando você fala 10 a 11, 10 a 12 massas solares, são números típicos de massas totais de galáxias como a nossa. Então tá aqui, 10 a 12 massas solares de matéria escura, 10 a 11 massas solares de estrelas. Mas além de matéria escura e estrelas, né, que são as coisas principais, tem outras coisas também. Essas outras coisas estão, né, você já viu aqui, elas estão no meio interestelar, no interstellar medium. O meio interestelar é o espaço entre as estrelas, né, ali no disco galáctico, e esse espaço, na verdade, não é um vácuo, né? Entre as estrelas tem gás, principalmente, e um pouco de poeira. Tudo bem que é um gás extremamente rarefeito, mas ele existe e está lá. Na astronomia acontece muitas vezes uma coisa que é o seguinte: a densidade desse gás é muito, muito baixa. Só que os volumes são astronômicos, né? Então, quando você soma a massa total desse gás, até é uma coisa substancial, apesar de localmente a densidade ser baixíssima. Eu digo isso porque isso acontece com muitas coisas na astronomia, pelo motivo de que os volumes envolvidos são sempre volumes descomunais, né? Bom, mas então tem gás no disco da Via Láctea e esse gás é aproximadamente 10% da massa do disco. Então, se tem 10 a 11 massas solares de estrelas, tem algo aí da ordem de 10 a 10 massas solares de gás, atualmente. Né? Outras galáxias vão ter outros conteúdos de gás. Galáxias espirais atualmente vão ter por volta disso aí 10, 20, 30% de gás hoje em dia. No passado era mais. Né? Então, por quê? Porque já dá uma informação importantíssima aqui astronômica. As estrelas se formam a partir do gás. Então, conforme o tempo vai passando, esse gás vai sendo consumido, né? Ele vai sendo trancado nas estrelas, de certa forma, e deixa de estar disponível no meio interestelar para futura, né, formação estelar. Vai acabando o gás. Né? Então, antigamente tinha mais, foi formando estrelas. Acontecem umas outras coisas com as estrelas, que a gente já vai ver, mas de qualquer maneira o conteúdo de gás diminui com o passar do tempo. E por fim tem uma outra componente que é pouca massa, mas que tem efeitos importantes, que é a poeira. Poeira são grãos sólidos, né? De partículas aí feitas de coisas envolvendo carbono, oxigênio e tal,
A massa é muito pequena, a poeira é tipo 1% da massa de gás, e como a massa de gás é 10% do disco, então a poeira resulta ser 0,1% da massa do disco, apenas 10 a 8 massas solares, é pouquinho, mas como eu falei, tem efeitos importantes de absorver e espalhar a luz. Agora, tem um assunto bastante importante que é populações estelares. Então vamos lá, populações estelares. O que significa isso, populações? Por que tem esse assunto? É quando, ao longo do século XX, as estrelas da galáxia foram sendo estudadas, bom, percebeu-se que tem diferentes tipos de estrelas. Quer dizer, na verdade isso já é conhecido de estelar, mas foi possível identificar que na galáxia tem tipo de estrelas, um tipo de estrelas que compartilha das mesmas propriedades, idade, metalicidade, onde elas estão, a cinemática, e um outro tipo de estrelas que, por sua vez, compartilha dessas outras propriedades, que são outras idades, metalicidades e por aí vai. Só que para falar sobre isso, precisa ter um rápido resumo aqui de como funcionam as estrelas. Então, deixa eu tentar dizer rapidamente, qual que é a ideia básica de como que estrelas funcionam, ilustrando os extremos. Eu vou falar aqui sobre estrelas azuis e vermelhas, mas vocês entendem que na verdade é um contínuo. Eu vou só ressaltar quais são as características dos extremos, mas tem todas as estrelas intermediárias. Para começar, as estrelas, a nomenclatura astronômica estapafúrdia. As classes de estrelas são essas que vocês estão vendo aqui. Tem 7 tipos de estrelas, que são os tipos O, B, A, F, G, K e M. Pois é, por razões históricas ficou assim, nessa ordem, O, B, A, F, G, K, M. E assim, as estrelas do lado de cá, do tipo O, são as estrelas azuis, e as estrelas do lado de cá são as estrelas M. E a característica principal que difere essas estrelas é a massa da estrela. É a propriedade mais importante de uma estrela, é a sua massa. Por quê? Porque a massa da estrela determina, tudo, o destino da estrela. Porque a massa tem a ver com a produção de energia no interior da estrela. E quanto maior a massa da estrela, mais intensa é a produção de energia. Então, as estrelas muito massivas estão produzindo energia num ritmo extremamente acelerado, e as estrelas de baixa massa estão gerando energia nos seus centros num ritmo mais moderado. E isso tem uma consequência importantíssima para o tempo de vida das estrelas, que é a seguinte: as estrelas de alta massa, que por gerarem tanta energia, elas são mais quentes, são as estrelas azuis, e as estrelas de baixa massa, por gerar menos energia, são mais frias e, portanto, são vermelhas. Essa temperatura tem a ver com a curva de corpo negro. O azul é a cor mais quente, vermelho é a cor mais fria. E a consequência para o tempo de vida das estrelas é a seguinte: as estrelas de alta massa, elas duram pouco, elas morrem mais cedo. Você poderia achar que é o oposto, Então, o jeito errado de pensar seria pensar, mas a estrela que tem muita massa, ela tem muito combustível, então ela vai durar mais tempo? Não. Errado. É o oposto. O jeito de pensar é: a estrela de alta massa, ela está consumindo o seu combustível numa taxa tão desesperada que vai acabar mais rápido. É isso que tem que ter em mente. Já as estrelas de baixa massa, que são as vermelhas, elas estão consumindo o seu combustível numa taxa mais moderada, e por isso elas vão durar muito tempo. Bom, o resultado de tudo isso é que as estrelas azuis, as estrelas massivas, elas duram milhões de anos, apenas 10 milhões de anos, enquanto que as estrelas de baixa massa, que são as vermelhas, duram bilhões de anos, alguns ou vários bilhões de anos. E claro, tem todos os intermediários aqui no meio, estou falando dos extremos. Mas percebe a consequência disso? Então é assim: se você observa uma estrela vermelha, ela provavelmente é uma estrela antiga, que se formou faz tempo. Agora, se você observa uma estrela azul, você tem certeza que essa estrela é jovem. Todas as estrelas azuis são jovens. Todas as estrelas azuis se formaram recentemente. Por quê? Porque nenhuma delas dura muito mais do que alguns milhões de anos. Então, as estrelas de alta massa, que são as azuis, são todas jovens.
elas acabam de se formar e rapidamente explodem como supernova. Rapidamente, dentro de poucos milhões de anos apenas, enquanto que as estrelas vermelhas duram vários bilhões de anos. Então, essas são as informações, meio corrido aqui, desculpa, né? Mas as informações básicas sobre como estrelas funcionam, né? Dando os exemplos extremos aqui. Então, recapitulando, as estrelas massivas são azuis, são quentes, as estrelas de baixa massa são vermelhas e frias, as azuis duram muito pouco e rapidamente explodem como supernova, as vermelhas duram bilhões de anos. Bom, então, para que tudo isso, né? Então, é para distinguir esses dois tipos de populações de estrelas, porque isso nos diz muito sobre como está acontecendo a formação estelar na galáxia. Aí está aqui mais uma nomenclatura também, que, enfim, ficou assim, que é separar as estrelas em população 1 e população 2, é o nome. E aí, população 1 são as estrelas de mais alta metalicidade e população 2 são as estrelas de baixa metalicidade. Agora tem que falar sobre metalicidade. É assim, do que as estrelas são feitas? As estrelas são feitas essencialmente de hidrogênio e hélio. 3/4 de hidrogênio e 1/4 de hélio. Quando o universo começou, é o que tinha. Então isso é o que a gente chama de a abundância primordial. Então quando o universo começa, por razões de algumas reações nucleares lá que aconteceram logo depois do Big Bang, em instantes, né, minutos depois do Big Bang, resultou que ficou com 25% de hélio e 75% de hidrogênio, ou 76, 24, mas enfim, por volta disso. E quase que não tinha outros elementos pesados quando o universo começou. Mais uma nomenclatura aqui, na astronomia a gente chama todos os elementos químicos acima do hélio de metais. Pois é, sinto muito, é assim. Então tudo que for, né, tem hidrogênio, tem hélio e tem metais. São os 3 tipos de elementos químicos na astronomia. Mas falando sério, é isso mesmo, a nomenclatura é essa. Inclusive a gente faz essa conta, né, separando, né, a fração em massa de hidrogênio, né, essa aqui é a notação, a fração de massa de hidrogênio, a fração de massa de hélio e a fração de massa de todos os outros elementos, de todos os outros metais. Então, somando todos os metais, é esse Z aqui, a soma de tudo é 1. Enfim, então quando o universo começou, era basicamente 75% de hidrogênio, 25% de hélio e não tinha quase nada de metais. Talvez tivesse um ou outro átomo de lítio, mas não passa muito disso. Então não tinha carbono, não tinha oxigênio, não tinha nada. Aí as estrelas vão sintetizando os elementos químicos mais pesados, né? Então a gente não vai entrar em grandes detalhes aqui, mas muita gente certamente já deve ter ouvido falar que todos os outros elementos químicos da tabela periódica, acima do hélio, na verdade incluindo parte do hélio também, são gerados, né, em reações de fusão nuclear no interior das estrelas. Então, sim, isso existe, é isso que as estrelas estão fazendo. Então, a estrela, né, começa a sua vida ali fundindo hidrogênio em hélio no seu núcleo, aí passa por umas outras fases, aí começa a gerar carbono, oxigênio, todos os outros elementos até o ferro, aí dependendo da massa da estrela, quando ela chega no fim da vida, ela explode como uma supernova e produz lá os outros elementos químicos também. E ela devolve, né, para o meio à sua volta, para o meio interestelar, um gás, né, quando ela explode, quando a supernova explode, um gás que é quimicamente enriquecido. Aí o resultado disso é que conforme o tempo vai passando, vai tendo cada vez mais metais no universo. Então, por exemplo, o Sol. O Sol, né, hoje em dia tem uma metalicidade que é 0,02. Esse 0,02 é a fração de massa de todos os elementos que não são hidrogênio e hélio, né? Cálcio, ferro, oxigênio, carbono, tudo mais. Tem bem pouquinho, se somar tudo dá 2% da massa. Agora, tem uma coisa estranha aqui, né, que também vale a pena esclarecer, que é assim, veja, então estou dizendo que tem estrelas que têm alta metalicidade e tem estrelas que têm baixa metalicidade, né? Estou separando elas entre população 1 e população 2. População 1 são as estrelas como o Sol, que são mais jovens, e população 2 são as estrelas mais velhas. Eu estou dizendo então que as estrelas mais velhas têm baixa metalicidade e as estrelas mais jovens
tem alta metalicidade. Aí o jeito errado de pensar, eu digo isso porque é uma coisa que eu lembro de ter pensado nas primeiras vezes que eu estudei esse assunto. No primeiro momento você fala, mas peraí, não devia ser o contrário? Mas não. Então a explicação é assim, o jeito errado de pensar, você podia falar, não, pera, se as estrelas estão gerando elementos químicos mais pesados nos seus núcleos, então, conforme o tempo passa, não devia ter cada vez mais metais? Então, a estrela velha teve mais tempo de produzir mais elemento químico? Não. Está errado. Não é assim que pensa. Então, esse raciocínio está errado. Por quê? Então, vamos lá. Essa metalicidade, para começar, de que metalicidade a gente está falando? A gente está falando de coisas que estão sendo geradas atualmente no núcleo da estrela? Não. Essa metalicidade não diz respeito à fusão nuclear que está acontecendo atualmente no núcleo da estrela. Não é isso. Até porque a maior parte das estrelas, né, na sequência principal, que nem o Sol, estão apenas convertendo hidrogênio em hélio durante a maior parte da vida. Mas, de qualquer maneira, não importa, a gente não está falando do que está acontecendo atualmente no núcleo de nenhuma estrela. Essa metalicidade, na verdade, diz respeito à atmosfera da estrela. A atmosfera, né, você pode imaginar que é o último gás que tem antes dos fótons partirem na sua viagem até chegar nos nossos telescópios, né? Então, assim, tem a estrela, a superfície da estrela, a fotosfera, é de onde estão saindo os fótons. Bom, tem toda a história prévia, né? Vem lá do centro, não sei o que, uma convecção, não sei o que. Mas a última coisa é quando o fóton deixa a superfície da estrela, última não, né? Aí ele atravessa o gás, que é a atmosfera estelar, aí sim ele termina de, né, partir na sua viagem para chegar até nós. Aí o que acontece na atmosfera da estrela é isso que a gente mede. Porque, veja, como é que a gente sabe que tem elementos químicos nas estrelas? Aí, bom, tem todo o assunto de ter que falar sobre espectros. Deixa eu falar rapidinho, né? Então, o espectro. Vocês, né, a maior parte de vocês já ouviu falar o que é um espectro. É quando você decompõe a luz nos seus comprimentos de onda. Ok. E aí, nos espectros das estrelas, tem linhas de absorção, que são uma ausência de energias específicas no espectro. Por quê? Porque tem certos fótons que são absorvidos por átomos específicos, né? Então, os átomos têm os seus níveis de energia. Se chegar um fóton com aquela energia específica, aí o fóton é consumido numa dada transição eletrônica. Aí esse fóton que estava vindo, né, ele partiu da superfície da estrela, esse fóton ele estava vindo, mas ele foi absorvido por um elemento químico específico e aí ele deixa de vir, né? Ele deixa de existir e aí, portanto, faltam fótons com aquela energia específica. Então, quando você olha no espectro, tem linhas de absorção que são comprimentos de onda muito específicos de fótons que foram absorvidos pelos átomos. E aí, bom, cada átomo tem lá os seus níveis de energia, isso é muito bem conhecido, e então essas linhas de absorção no espectro funcionam como impressões digitais dos átomos e tal. Então você pega lá o cálcio. O cálcio tem as suas linhas de absorção, né, muito específicas que são conhecidas. Aí você identifica essas linhas no espectro de uma estrela, aí você diz, tem cálcio nessa estrela. Então tem jeito de calcular não apenas quais elementos químicos estão presentes nas atmosferas das estrelas, mas também quais são as suas abundâncias. Ok, então a gente sabe tudo isso da composição química da atmosfera da estrela. E do que a atmosfera da estrela é feita? Da mesma coisa que a estrela inteira é feita, né? Tirando talvez o detalhe do que está mudando ali no centro, no interior da estrela, hoje em dia, ali, no núcleo, né? Então a gente está falando da composição química da estrela como um todo, né? Então, por exemplo, o Sol. O Sol tem esses 2% de metais. Por que o Sol tem esses 2% em massa de metais, né? E metais aqui, de novo, somando tudo. Ferro, carbono, oxigênio, tá lá. De onde veio isso? Foi o Sol que sintetizou esses metais? Não. O Sol não está sintetizando elementos pesados. O Sol está apenas convertendo hidrogênio em hélio e não é o caso, não é disso que a gente está falando. Então, de onde vieram esses 2% de metais que tem no Sol atualmente? Eles vieram do gás a partir do qual o Sol se formou. Então, percebe qual que é a imagem que a gente tem da história de formação estelar? Então é assim, né? A metalicidade que o Sol tem atualmente
não tem nada a ver com as reações de fusão nuclear que estão acontecendo atualmente nele. A metalicidade que o Sol tem atualmente é um reflexo do gás do meio interestelar a partir do qual o Sol se formou. Entendeu? Então, quando o sistema solar estava se formando, tinha lá um gás, né, boiando aqui, e esse gás ele tinha sido previamente enriquecido através das explosões de supernovas das gerações anteriores de estrelas, antes do Sol se formar. O Sol não é tão antigo, o Sol se formou faz tipo uns 5 bilhões de anos apenas. Quando o Sol se formou, o universo já tinha quase 10 giga-anos de idade. Então, a idade atual do universo são uns 14 giga-anos, mais ou menos. O Sol tem 5, então quando ele se formou já tinha tido várias gerações de supernovas explodindo. E essas supernovas foram gradualmente injetando uma certa quantidade de metais, né, de elementos químicos pesados, no meio interestelar. Pouco, na verdade, né? Mudou um pouquinho a composição inicial. Quando começou não tinha praticamente nenhum metal, mas aí ao longo de alguns giga-anos de supernovas explodindo e injetando metais, aí passou a ter, digamos, 2% de metais. E aí é dessa, né, nuvem ali misturada com restos de supernova que estavam boiando aí no meio interestelar, aí mistura por efeitos gravitacionais, não sei o quê, aí acaba se formando o Sol a partir desse gás, e esse gás tinha metais que vieram das supernovas anteriores. Entendeu? Então é nesse sentido que o Sol é uma estrela jovem e, portanto, de alta metalicidade. Já as estrelas muito antigas, elas têm baixa metalicidade, porque veja, tem estrelas, né, eu falei que a idade do Sol é tipo 5 giga-anos, mais ou menos, mas tem estrelas que se formaram 10 giga-anos atrás, 12, 13, sei lá, ou seja, estrelas que se formaram quando o universo era muito jovem, quando a galáxia mal estava começando a se formar. Essas estrelas muito antigas se formaram a partir de um gás que ainda era praticamente a abundância primordial, ou quase. Né? Então essas estrelas que se formaram, as estrelas mais antigas que se formaram quando o universo era jovem, não tinha metal na época, não tinha tido tempo ainda das supernovas enriquecerem o meio. Então essas estrelas muito antigas, elas se formaram a partir de um gás pobre em metais, um gás de baixa metalicidade, e essas estrelas, elas estão por aí até hoje. Né? Então elas guardam informação de como era o gás da galáxia na época em que elas se formaram. Então é por isso que as estrelas de população 2 têm baixa metalicidade. São as estrelas mais antigas. Então, as estrelas antigas têm baixa metalicidade e as estrelas recentes têm alta metalicidade, por causa da história de como que as supernovas enriqueceram o gás. Interessante, né? E a outra informação também que nos diz algo sobre como que isso acontece é onde estão essas estrelas. Aí olha só que interessante, a maior parte das estrelas de população 1, ou seja, as jovens, estão no disco fino, mais perto do plano da galáxia. E as estrelas mais antigas, né, de baixa metalicidade, elas estão no disco espesso, né, ou seja, elas têm maiores alturas com relação ao plano da galáxia. E isso já nos diz algo, né, que as estrelas, pelo jeito, se formam mais perto do plano. E aí, com o passar do tempo, vão se difundindo e atingindo alturas maiores com relação ao plano da galáxia. Bom, enfim, foi um resumo um pouco demorado do que acontece, mas enfim, só para concluir, então, as estrelas de população 1 são aquelas mais jovens e de relativa alta metalicidade, e as estrelas de população 2 são as mais velhas e de baixa metalicidade. Ok, então, o assunto de populações estelares já basta. Aí tem um assunto importante agora, que é a massa da galáxia. A coisa mais importante sobre a massa da galáxia é, bom, a descoberta, né, o entendimento de que a maior parte da massa da galáxia, na verdade, é matéria escura. Pode parecer estranho, eu vou passar rápido sobre esse assunto que é tão importante, mas é porque, na realidade, na segunda aula, aí a gente vai ver as contas específicas. Então, deixa eu só dizer qual é o conceito geral aqui de por que precisa ter matéria escura. Depois a gente vai ver mais detalhadamente quais são as contas.
Então é assim, a gente sabe da existência da matéria escura por motivos dinâmicos, por motivo das velocidades das estrelas. Aí, para poder pensar sobre o que uma coisa tem a ver com a outra, o que velocidades das estrelas tem a ver com a massa total, a gente volta por um instante e pensa no sistema solar, porque é uma situação onde a gente está acostumado a pensar sobre, enfim, como órbitas funcionam. Então, pensa assim, né? No sistema solar, você tem os planetas, cada planeta está numa certa distância, e estando lá, por exemplo, então, o Júpiter está aqui, né, a 5 unidades astronômicas do Sol. Estando nessa distância, por que Júpiter tem a velocidade orbital que ele tem? Né? A velocidade que ele leva para girar ao redor do Sol. Ele poderia ter qualquer velocidade? Não. Estando naquele raio, ele é obrigado a ter aquela velocidade específica. E o que determina isso? Bom, é a terceira lei de Kepler. Né? Então, a velocidade orbital e a distância do planeta ao Sol estão amarrados entre si pela terceira lei de Kepler. E do que isso depende? Depende da massa do Sol. É que o Sol é o mesmo, então né, isso é uma constante, mas de qualquer maneira tem uma relação muito clara, né, que a velocidade depende do raio dessa forma, né, 1 sobre a raiz de r. Então, conforme você se afasta do Sol, a velocidade orbital necessária para manter o planeta naquela órbita é cada vez menor. Né? Mercúrio tem uma velocidade muito alta, Saturno tem uma velocidade mais baixa. Ok, a velocidade diminui com a distância. E isso depende da massa do Sol. Se a massa do Sol fosse maior, se tivesse jeito de magicamente aumentar de repente a massa do Sol, o que ia acontecer? Para os planetas se manterem nas suas órbitas, eles iam precisar ter mais velocidade. Então a ideia básica aqui é quanto mais massa, mais velocidade. Ou pensa assim, né? Se você medir as distâncias e velocidades dos planetas, em princípio dá para calcular a massa do Sol. E isso, de fato, é usado o tempo todo na astronomia. Né? Por exemplo, como é que a gente sabe a massa de Júpiter? Né? É usando a terceira lei de Kepler nas órbitas das luas de Júpiter. Né? Então, se você souber as distâncias e velocidades das luas de Júpiter, dá para calcular a massa que está provocando aquelas velocidades. Então, isso é um negócio muito comum. Aí, passando para galáxias, o que acontece? Bom, galáxia é um pouco mais complicada, porque a massa não está totalmente concentrada no centro, mas seria de se esperar que, numa distância suficientemente longe do centro da galáxia, as estrelas deveriam começar a se comportar, né, a velocidade das estrelas deveria começar a ser kepleriana. O centro é mais complicado, depois a gente fala, mas estando longe do centro da galáxia, as velocidades das estrelas deveriam diminuir, pelo mesmo motivo de que a velocidade orbital de Saturno é muito pequena, porque está muito longe do Sol. Então as estrelas estão muito longe do centro da galáxia, também deveriam ver, né, a galáxia como um todo aqui, né, uma massa como se fosse concentrada no centro, e a velocidade das estrelas na borda da galáxia deveria ser uma velocidade baixa, pelo motivo kepleriano. Bom, né, fazendo suspense aqui, não é isso que acontece. A gente observa que as estrelas de fato têm velocidades orbitais muito altas. As estrelas da Via Láctea e de todas as galáxias também estão girando em volta, as espirais estão girando em volta do centro da galáxia com uma velocidade muito maior do que deveria, uma velocidade muito alta, inexplicavelmente alta. E esse é um problema grave, percebe? Porque o que eu estou dizendo é, as velocidades das estrelas são incompatíveis com a massa estelar da galáxia. Isso significa dizer, as estrelas têm muito mais velocidade do que a massa da galáxia seria capaz de reter, entende? As velocidades das estrelas são tão altas que elas já deveriam ter ido embora. Não tem potencial gravitacional suficiente se você olhar apenas para as estrelas. Percebe? Então é assim, se a massa total da galáxia fosse apenas a massa luminosa, simplesmente não tem massa suficiente para segurar as estrelas com essas velocidades. E essas velocidades são observadas, é um negócio empírico. É o que é. A velocidade é essa, é medida, pronto. Agora, como que explica essa velocidade tão alta se não tem massa suficiente para reter as estrelas? Né? O potencial gravitacional não é fundo o suficiente para justificar essas velocidades altíssimas. Bom, a interpretação é que, além da massa visível, que é a massa das estrelas, precisa existir alguma outra massa. Tem que ter muita massa na galáxia. E então a interpretação é essa, que
tem que ter um halo de matéria escura cuja massa é maior do que a massa das estrelas, aproximadamente 5 vezes maior. Então, a maior parte da massa da galáxia não é nem estrela, a maior parte da massa é matéria escura. Então, só concluindo aqui, de onde vem essa interpretação, é do fato de que as curvas de rotação, que é um gráfico de V por R, né, velocidade orbital em função da distância galactocêntrica, essas curvas de rotação, que é o amarelo, ela deveria diminuir, mas não diminui, e o fato dela continuar mais ou menos plana, isso aqui não é só um exemplo ilustrativo aleatório, né? O da Via Láctea esse daqui é um pouco mais bagunçado, mas de qualquer maneira a informação importante é que não diminui, né? Então o fato das curvas de rotação não diminuírem, das velocidades continuarem altas mesmo em raios grandes, é uma indicação de que tem que ter muito mais massa do que a massa visível. Então essa é a situação atual. Depois a gente discute em mais detalhe o significado de tudo isso. Então a conclusão é essa: precisa existir um halo aproximadamente esférico, né, presumivelmente, de matéria com essa massa que eu falei, 5 vezes maior do que a massa luminosa. Depois a gente vê em mais detalhe. Bom, aí, falando agora sobre o disco da Via Láctea, vamos ver um pouco do conteúdo do que tem no disco estelar. Então, falando aqui sobre as estrelas, é assim, as estrelas, né, quando se formam, não formam uma estrela de cada vez, as estrelas se formam a partir do gás, geralmente juntas, em associações, e aí tem os aglomerados abertos, né? Então tem aqui uma imagem das Pleiades, é um exemplo de aglomerado aberto. Então assim, as estrelas jovens que acabaram de se formar, elas estão mais ou menos perto umas das outras, nesses aglomerados abertos, às vezes com uns restos ainda de gás que sobrou da formação estelar, não foi usado, e com o passar do tempo esses aglomerados abertos acabam se dispersando aí por razões gravitacionais, se difunde e tal, mas então isso aqui é uma indicação de formação estelar recente. Associações OB também são coisas que se formaram recentemente, porque tem uma proporção de estrelas O e B, que são aquelas mais azuis, maior do que a média, então isso indica estrelas que se formaram recentemente. Bom, além das estrelas, o disco da Via Láctea tem também gás, como a gente viu, 10% da massa do disco está na forma de gás, a composição química desse gás é basicamente hidrogênio e hélio, com um pouquinho de enriquecimento químico por causa dos metais injetados pelas explosões de supernovas. O disco de gás ele é mais fino do que o disco estelar, o que é interessante, né? Também nos diz algo sobre a formação estelar. E a maior parte, né, pelo menos em volume, do gás do meio interestelar está na forma de hidrogênio neutro. Então a gente precisa falar agora sobre as diferentes formas em que o hidrogênio se encontra no meio interestelar. Aí vai ter também aqui uma nomenclatura, né, já está aqui, que é a seguinte, que é chamar o hidrogênio neutro de H1, onde esse 1 aqui é o algarismo romano, H1. Então H1 é hidrogênio neutro. Então, vou falar aqui sobre as formas em que o hidrogênio pode se encontrar. Começando pelo meio aqui, né? Então, o hidrogênio neutro. Né? O que é o hidrogênio neutro? Seria os lugares de temperatura intermediária, que não é nem muito quente e nem muito frio. E o símbolo, então, de hidrogênio neutro é esse H1. Aí, em lugares de maior densidade, né, e de baixa temperatura, tem jeito de formar moléculas, né? O hidrogênio molecular, essa aqui é a notação costumeira da química, que é colocar esse doisinho aqui embaixo, é molécula, né? Então isso aqui seria o hidrogênio molecular, mas só tem hidrogênio molecular se for num lugar suficientemente frio e livre de radiação ionizante, né, que poderia destruir essas moléculas. E no outro extremo, em lugares, né, regiões quentes ou onde tenha radiação ultravioleta, que ioniza as coisas, aí você tem o hidrogênio ionizado. E nessa notação aqui, a gente representa o hidrogênio uma vez ionizado, bom, só tem esse, como H2. Então, enfim, uma notação um pouco estranha, mas então o neutro é o H1 e o ionizado é o H2. Isso vale para os outros elementos químicos também, né? Então, se você se deparar aí com oxigênio 6, né, O seguido de VI, significa o oxigênio 5 vezes ionizado. Então tem hidrogênio neutro, H1, hidrogênio ionizado, H2.
Deixa eu só comentar rapidamente sobre como que se observa essas coisas, né, o hidrogênio que tem na galáxia. Primeiro comentando sobre essa coisa bastante importante aqui na astronomia, que é a famosa linha de 21 centímetros do hidrogênio neutro. Essa linha de 21 centímetros, ela tem a ver com uma transição específica aqui, que é a transição de quando no átomo de hidrogênio, o próton e o elétron têm spin para o mesmo lado, e quando tem spin para o lado oposto. Enfim, então isso existe, tem as duas possibilidades, e quando acontece essa transição, tem uma energia associada a ela, e essa energia acontece de corresponder a um comprimento de onda de 21 centímetros. 21 centímetros é um comprimento de onda de rádio, então isso é algo que pode ser observado, e é por isso que fazer observações em rádio, em particular nesse comprimento de onda, mas em outros também, é um negócio muito útil para mapear o hidrogênio neutro na galáxia. Então, o hidrogênio neutro pode ser observado através de observações em rádio, em particular nesse comprimento de onda conveniente, que é a linha de 21 centímetros. Então, isso serve para mapear o hidrogênio neutro. Aí, para falar sobre o hidrogênio ionizado, tem uma coisa que a gente chama de regiões H2, que são basicamente, né, nuvens de hidrogênio ionizado em volta de estrelas jovens. Então, estrelas jovens passam por uma fase lá onde elas emitem muita radiação ultravioleta, e esses fótons ultravioleta ionizam, né, o hidrogênio que tiver em volta, o gás ali que não foi usado na formação estelar. Então, tipicamente, em volta de regiões onde tem estrelas jovens, tem ali um hidrogênio ionizado em volta, e o nome disso é regiões H2. Então, quando você encontrar essa expressão em texto de astronomia, regiões H2, basta imaginar uma nuvem de hidrogênio ionizado em volta de uma estrela jovem. Aí tem um jeito conveniente de observar lugares onde tem hidrogênio ionizado, que tem a ver com essa outra famosa linha espectral aqui, que é H-alfa. Então, só recapitulando aqui rapidamente, né, isso aqui é um assunto que a gente costuma ver quando começa lá os primórdios históricos da mecânica quântica, né? As transições atômicas, né? Então, só lembrando rapidamente do que a gente está falando. A gente está falando do átomo de hidrogênio. Aí o elétron no átomo de hidrogênio tem, né, os diferentes níveis de energia, né? N igual a 1, que é o nível fundamental, e tem os outros níveis excitados, né? N igual a 2, 3 e assim por diante. E aí tem as transições de energia, né? As transições é assim, se o elétron estiver num nível e ele desce para um nível de mais baixa energia, aí ele emite um fóton com uma energia muito específica, e isso é visto como uma linha de emissão, tem um fóton que foi emitido. E tem o oposto também, né? Se o elétron está num nível mais baixo e ele absorve um fóton exatamente com aquela energia específica, ele pode subir de um nível baixo para um nível alto, absorvendo um fóton. Aí esse fóton deixa de vir para nós, e então isso é uma linha de absorção. Então tem linhas de emissão quando emite um fóton e linhas de absorção quando absorve um fóton. Vamos pensar no caso específico de linhas de emissão, que é quando o fóton está sendo emitido e o elétron está descendo, né, para um nível mais baixo. Enfim, aí é assim, todas as transições que terminam no nível n igual a 1, que é o nível fundamental, são as transições que a gente chama de a série de Lyman. Tem motivos históricos aí dos nomes, né? Então, as séries de Lyman são as transições que terminam no nível n igual a 1, por exemplo, né? De 2 para 1, de 3 para 1, etc. Aí os nomes são, né, a primeira linha da série de Lyman, que é 2 para 1, é Lyman alfa, depois tem Lyman beta e assim por diante. Então, ok, essas são as linhas da série de Lyman. E elas têm energias tais que o comprimento de onda acontece de ser no ultravioleta. Então, Lyman alfa é uma linha também muito útil na astronomia, só que é no ultravioleta. Aí, a próxima série são as transições que terminam no nível n igual a 2. De 3 para 2, 4 para 2, etc. Essas são as linhas da série de Balmer, as que terminam em n igual a 2. A primeira linha da série de Balmer é a que vai do 3
para 2. Aí, assim como a série de Lyman, né, eu não escrevi aqui, mas a notação é LY alfa, Lyman alfa. Na série de Balmer, o símbolo da série de Balmer é a letra H. E aí a primeira linha da série de Balmer é a linha de H-alfa. E a linha de H-alfa, a gente tem a sorte de que ela calha de cair no visível e é uma linha aí, portanto, no vermelho. O comprimento de onda dela é alguma coisa por volta de 650 nanômetros, algo assim, né, por volta de uns 6.000 angstroms, mais ou menos, 6.500. Então, essa linha é muito conveniente na astronomia porque dá para ser observada no óptico. E por que isso existe, né? Então, quer dizer, por que isso é útil? O que isso tem a ver com regiões H2, hidrogênio ionizado? É que assim, você tem lá um lugar, né, uma nuvem de hidrogênio em volta de uma fonte ionizante. Então, os fótons ultravioleta, eles chegam o tempo todo e ficam, né, tentando ionizar. O elétron gostaria de se recombinar para fazer um átomo neutro, só que fica chegando fótons ultravioleta o tempo todo e mantém o negócio ionizado. Mas quando o elétron se recombina para formar um hidrogênio neutro, ele pode chegar, né, em qualquer desses níveis de energia, geralmente os mais de cima, mas acaba descendo, né, para os níveis mais baixos, e quando acontece a transição de n igual a 3 para n igual a 2, é emitido um fóton de 650 nanômetros, e isso é a linha de H-alfa. Que é conveniente de ser observada e é uma coisa que serve então para enxergar onde tem hidrogênio ionizado na galáxia. Ok, e por fim, né, só para mencionar rapidamente, tem também o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular é difícil de observar porque é uma molécula que não tem lá muitos níveis de energia, por motivo dela ser simétrica, mas tem outras moléculas que estão presentes, por exemplo, a molécula de CO, que essa sim tem transições energéticas que geram linhas que podem ser observadas no rádio. Então a gente não observa diretamente o hidrogênio molecular, mas observa outras moléculas, por exemplo, CO. E como onde tem muito CO, provavelmente tem muito hidrogênio também, uma coisa serve como traçador da outra. E onde que tem moléculas? Em lugares frios, né? Se for um lugar muito quente, com radiação ionizantes, destruiria as moléculas, então as moléculas estão presentes em nuvens moleculares, que são nuvens mais frias, que é onde acontece a formação estelar. Quer dizer, na verdade tem as duas coisas se alimentando, né? Por que essas nuvens são frias? Porque tem moléculas. As moléculas, justamente por terem várias transições moleculares lá que tem linhas de emissão, elas acabam servindo para resfriar o gás, né, perdendo fótons. Isso colabora para diminuir a temperatura e fazer com que seja possível ter formação estelar naquela região. Para ter formação estelar, o gás tem que ser suficientemente frio e suficientemente denso. Aí ele sofre um colapso gravitacional e acaba formando estrelas. Ok. Aí, bom, ainda falando sobre as últimas componentes do disco, né? Então o disco tem estrelas, tem gás, que está na forma dos hidrogênios que a gente falou, e por fim tem também grãos de poeira, né? Como eu disse, são grãos sólidos, né? Então aqui não é gás, são partículas sólidas de poeira, que absorvem a radiação das estrelas, e o jeito de detectar essa poeira é no infravermelho, pelo seguinte motivo: esses grãos, eles têm temperatura, e tudo que tem a temperatura acaba emitindo como se fosse um corpo negro. E então esses grãos que, né, absorvem aí a radiação das estrelas, eles resultam ter uma temperatura por volta de uns 20 Kelvin. E bom, um corpo negro com essa temperatura de 20 Kelvin emite suficientemente no infravermelho, de modo que a gente seja capaz de observar esses grãos de poeira com observações no infravermelho. Ok. E um último comentário aqui sobre a estrutura ainda do disco da Via Láctea é sobre a estrutura vertical. Isso aqui é interessante, uma descrição estrutural, mas também nos diz algo sobre a formação estelar, que é o seguinte: a gente pode quantificar isso assim, né?
Esse N aqui seria a densidade numérica de estrelas, quantas estrelas por unidade de volume, em função da altura, né, da coordenada Z. Então, Z igual a 0 é exatamente o plano da galáxia, e aí, né, Z para cima e para baixo. Tá um módulo aqui, porque, em princípio, né, em primeira aproximação, a galáxia é verticalmente simétrica, né, o lado de cima e o lado de baixo são mais ou menos a mesma coisa. E o número de estrelas, né, a densidade numérica de estrelas, diminui exponencialmente conforme você sobe ou desce, né, conforme você se afasta do plano da galáxia. Então, né, as estrelas estão mais, né, densamente concentradas perto do plano Z igual a 0 e rapidamente vão ficando mais escassas conforme você sobe. Então, em Z igual a 0, a densidade seria essa densidade aqui do plano, e aí diminui, né, com um certo fator de escala, que é essa escala de altura. Aí só para dizer então que o disco espesso tem uma escala de altura aqui, digamos, de 1 kPa, que o disco fino, né, é mais fino, tem uma escala de altura menor, mas o gás é mais fino ainda do que as estrelas, isso já é interessante. E olha só, se você fizesse a escala de altura das estrelas mais jovens, pegando apenas as estrelas OB, que são as estrelas mais jovens, né, as que se formaram recentemente, as estrelas mais jovens têm uma escala de altura menor ainda do que a própria escala de altura do gás. E isso nos diz algo muito importante, que é o seguinte: as estrelas, né, o que as estrelas OB têm diferente das outras? Elas são muito jovens, acabaram de se formar. Então, como elas acabaram de se formar, elas, bom, estão próximas do seu local de nascimento. Elas não tiveram tempo ainda de se difundir e, né, por razões gravitacionais, aí, de ir para outros lugares, de ir para alturas maiores na galáxia. Então, essas estrelas OB, o fato de elas estarem lá, muito perto do plano da galáxia, nos diz que elas se formaram lá, né? Elas não vieram de outra parte, elas estão próximas do seu local de nascimento. E onde elas se formaram? Ora, onde o gás é mais denso, né? Então, as estrelas se formam onde o gás é denso. E isso é uma relação importante entre taxa de formação estelar e densidade local de gás. Isso é uma coisa bastante bem quantificada. É interessante, né? Bom, e por fim, tem uma coisa, né, bastante notável no disco da galáxia, que são os braços espirais. É até estranho a gente ter demorado para tocar nesse assunto, porque, assim, do ponto de vista visual, né, é a coisa que mais salta aos olhos, né, quando você olha uma galáxia, bom, aqui no caso da Via Láctea não, né, mas no caso das outras galáxias espirais, quando você olha, né, a galáxia vista de fora, os braços espirais são uma coisa, né, que visualmente chama atenção, e a galáxia a Via Láctea tem braços espirais, né, a gente sabe disso, mapeando a posição das estrelas. É difícil, né? Como você pode imaginar, esse desenho aqui, né? O desenho é claro que é artístico, mas os pontinhos amarelos, em princípio, são de origem de observações reais, quantitativas. E se o Sol está nessa posição, percebe, né, que tem um bias aqui também, que assim, é muito mais fácil, né, traçar os braços espirais que estão perto da gente, claro, como tudo. E, em particular, os que estão do nosso lado da galáxia, o nosso lado que eu digo o lado de cá, né? Os que estão do centro da galáxia para lá, né? Do outro lado do bojo, aí é dificílimo de mapear, porque tem muito, né, gás e poeira na frente. Tal. Mas enfim, apesar dessa dificuldade, né, com os esforços aí ao longo do século passado, foi possível, né, mapear mais ou menos onde estão os braços da galáxia. Então isso existe. As galáxias espirais tem esses braços espirais. Na verdade, muitas vezes a gente se refere às galáxias espirais como galáxias discoidais, galáxias do tipo disco, disk galaxies. É até mais importante, na verdade, para a estrutura o fato de ser um disco do que o fato de ter braço espiral. Mas tem braço espiral, que tem uma coisa interessante, né, importante. E o que tem nos braços espirais? Assim, eles se destacam do resto do disco. Não é que não tem estrela e gás no resto do disco. Tem também, né, nas regiões, digamos, entre braços. Mas nos braços espirais tem maior densidade de estrelas e, em particular, de estrelas jovens, que são as mais luminosas. Então, por isso que tem o contraste ressalta, né, a presença dos braços espirais. Por isso, lá tem mais gás e, como consequência de ter mais gás, tem também mais estrelas jovens. Portanto, né, brilha mais.
Aí a dinâmica, né, dos braços espirais é um negócio um pouco complicado, na verdade. Tem uma coisa que é o seguinte: os braços espirais não são feitos das mesmas estrelas o tempo todo. Então não é uma coisa que está girando tudo juntinho, né? As estrelas entram e saem dos braços espirais, então a relação de velocidades é um pouco complicada. Enfim, isso foi um mistério durante um certo tempo. Na verdade, a gente não tem realmente uma teoria analítica totalmente fechada sobre como que deveriam se formar os braços espirais, do ponto de vista teórico, mas hoje em dia a gente consegue fazer, do ponto de vista não analítico, mas numérico, a gente consegue fazer simulações de de galáxias espirais, onde os braços espirais se formam e se desenvolvem como deveria. Então, desse ponto de vista, pelo menos, é algo bastante bem explorado, tanto em simulações de galáxias isoladas, quanto em simulações cosmológicas de formação de galáxias, onde os braços espirais emergem espontaneamente. Então, nesse sentido, pelo menos, é algo bastante presente nessas simulações. Isso aqui são simulações numéricas, né? Inclusive parecidas com as que a gente faz aqui no nosso grupo. Tem umas visualizações bacanas aqui nesse link, né? Se quem quiser dar uma olhada, depois eu posso mostrar outras coisas também. Ok, então a gente terminou de falar do disco. Só para terminar de falar agora do halo estelar e do bojo da Via Láctea. O halo estelar tem uma diferença importante que eu não mencionei, que é uma diferença cinemática, né? Uma diferença dos tipos de órbitas das estrelas. As estrelas que fazem parte do disco da galáxia, como vocês podem imaginar, elas têm órbitas que são mais ou menos planas, né? Ou seja, elas nunca saem muito do próprio disco, né? Elas ficam meio girando aqui em volta. Mas deixa eu já fazer uma ressalva, né? Diferentemente das órbitas planetárias no sistema solar que a gente está acostumado, as órbitas das estrelas no potencial da galáxia não tem obrigação de ser exatamente planas, também não tem obrigação de ser órbitas fechadas. Então, entende o que eu quero dizer? Uma estrela que está orbitando o centro da galáxia não é uma órbita kepleriana, não é uma elipse fechada, bonitinha. A estrela pode orbitar tendo um movimento vertical, né? Isso é uma coisa. Além disso, ela não é obrigada a voltar onde ela começou. A órbita pode nunca fechar. Enfim, as órbitas são uns negócios complicados. Mas, de qualquer maneira, as estrelas que estão no disco da galáxia não se afastam muito de órbitas, né, mais ou menos planas, apesar de ter um pouquinho de movimento vertical. Já as estrelas do halo estelar, essas sim, elas têm órbitas, né, completamente tridimensionais, em princípio, né? Então elas podem orbitar em qualquer direção, então elas não estão restritas a um movimento ordenado de rotação no plano. Bom, ok, então essa é a diferença principal. Aí o halo estelar, né? O que tem no halo estelar? Lembrando que o halo estelar tem pouca coisa, na verdade, né? Tem poucas estrelas, mas tem algumas coisas interessantes, que são os aglomerados globulares, né? Um aglomerado globular é uma associação de estrelas e é uma coisa bastante compacta, né? Então, isso aqui, né, está mostrado aqui, então isso aqui seria, cada um desses é um aglomerado globular, mas ele é pequenininho. O aglomerado globular tem dimensões aqui da ordem de dezenas de parsecs. É uma coisa compacta. Na galáxia tem apenas uns 150 aglomerados globulares, na verdade, ou seja, não é um número tão grande, e eles estão em volta do centro da galáxia, né? Uma coisa mais ou menos esférica. Aliás, isso é historicamente bem interessante porque foi uma das primeiras indicações na história da astronomia, né, no começo do século XX, uma indicação de que nós não estamos no centro da galáxia. Por quê? Porque já era possível, né, mesmo naquela época, comecinho do século XX, observar aglomerados globulares. Tudo bem, você observa, né, as coordenadas lá, faz uma espécie de tenta determinar a distância, era meio problemático, tinha altas incertezas, mas em princípio tinha jeito de mapear onde estão os aglomerados globulares. E aí resulta que, bom, tem vários, né, tem diferentes direções do céu, mas aí quando você faz um mapa, você se dá conta que eles
não estão isotropicamente em volta da gente. Eles estão, né, uma distribuição mais ou menos esférica, sim, só que em volta de um ponto que não é a origem, que não é o observador, é algum outro ponto que não está aqui. E esse ponto é o centro da galáxia. Então, essa foi uma das primeiras indicações de que existe tal coisa como o centro da galáxia, porém não estamos lá, né? Pelo fato de que os aglomerados globulares se distribuem em volta, não da gente, mas de algum outro ponto, lá na direção da constelação de Sagitário, numa certa distância de nós. A distância não era muito bem determinada na época, mas enfim, só um comentário histórico. Bom, aí os aglomerados globulares são interessantes para determinar a idade deles. Eles são muito antigos, são meio que uma das coisas mais antigas que tem na galáxia são os aglomerados globulares. Eles se formaram bem no início, quando a galáxia estava começando. Aí, para falar sobre as idades dos aglomerados globulares, vou ser obrigado a mencionar rapidamente sobre o diagrama HR. Deixa eu tentar explicar isso rapidinho. É que é um negócio super importante para a astronomia estelar e, consequentemente, para o resto da astronomia, que é o que é o diagrama HR? É um gráfico que serve para estudar a vida das estrelas. Então, é um gráfico onde no eixo Y você tem a luminosidade das estrelas, né, crescendo para cima. Então, as estrelas que estão aqui em cima são as mais luminosas, as que estão aqui embaixo são as de baixa luminosidade. Isso é o eixo Y. Aí no eixo X tem temperatura da estrela, só que cresce para a esquerda, que é o contrário, sinto muito. Então, a temperatura é baixa do lado direito e alta do lado esquerdo, né? Então, a temperatura cresce para a esquerda. Então, aqui estão as estrelas quentes e luminosas, ok? Top left aqui. E aqui no bottom right estão as estrelas frias e de baixa luminosidade. O que importa para a gente no momento é que a maior parte das estrelas cai em cima dessa diagonal aqui, que é o que a gente chama de sequência principal. Sequência principal, ela tem esse nome porque justamente é um amontoado de pontos nesse gráfico, mas a sequência principal é uma fase na vida das estrelas que é a fase mais duradoura, né, a fase mais estável, onde a estrela fica lá um tempão queimando hidrogênio em hélio. A palavra queimando é fusão nuclear, mas enfim, gerando hélio a partir do hidrogênio durante a sequência principal. Ok, então aí tem umas outras coisas aqui em volta que não é o caso no momento. Mas para a gente o que importa é que os aglomerados globulares, quando eles se formam, as estrelas deles, elas todas se formaram meio que ao mesmo tempo, né, quase simultaneamente, e todas no mesmo lugar. Então, elas se formaram a partir do mesmo gás, então elas estão todas juntas no mesmo lugar e se formaram simultaneamente. Só que cada uma tem a sua massa. Quando forma estrela, é assim, forma várias ao mesmo tempo, sim, só que de diferentes massas. Tem estrelas de alta massa, tem estrelas de baixa massa. As de baixa massa são mais comuns, como vocês podem imaginar, e as de alta massa são mais raras, né? A distribuição é conhecida. Aí, quando o aglomerado globular começa, quando ele acabou de se formar, nessa visualização aqui, o diagrama HR, eu falei que era luminosidade crescendo para cima e temperatura crescendo para a esquerda. Sim, aqui continua sendo, só que em vez de luminosidade, está com magnitude absoluta, e quanto maior a luminosidade, menor o número da magnitude absoluta. E o eixo de temperatura crescendo para a esquerda, aqui está substituído pelo eixo de índice de cor, crescendo para a direita, porque quanto menor o índice de cor, mais azul, mais baixa a temperatura. Bom, mas é a mesma coisa que a gente viu antes. Aí o ponto aqui, só para não demorar demais, é o seguinte: quando o aglomerado globular acabou de se formar, todas as estrelas são jovens, ali tem a mesma idade, e está aqui a sequência principal dele, de um aglomerado globular jovem. Aí, conforme o tempo passa, o que acontece? Algumas estrelas saem da sequência principal, porque elas vão lá virar supernova, explodir e deixam de existir. Quais são as primeiras estrelas que saem da sequência principal? Aquelas que têm tempo de vida curto, que são as estrelas mais massivas. Quais são as estrelas mais massivas? São essas aqui, né?
as azuis e muito luminosas. Elas são as primeiras a ir embora da sequência principal e terminar a sua vida. Então, conforme o tempo passa, vai tendo cada vez menos estrelas azuis na sequência principal, né? Aí, se você esperar um tempo maior, as estrelas O saíram da sequência principal. Aí espera mais um tempo, aí as B também saíram, e assim por diante. Então, conforme vai passando o tempo, vai tendo cada vez menos estrela, então a sequência principal vai encurtando, e esse ponto aqui, que é a quebra, chama ponto de Chernoff, vai mudando de posição. E isso é algo que pode ser calculado, teoricamente, porque evolução estelar é um negócio super bem compreendido do ponto de vista teórico, a gente sabe calcular exatamente o tempo de vida, a composição química, exatamente o que está acontecendo no interior da estrela, né, dependendo da massa da estrela, em função do tempo. Aí, qual que é o ponto dessa coisa toda? É só dizer que os aglomerados globulares servem para determinar a idade desse jeito. Você observa as estrelas de um aglomerado globular, aí plota esse gráfico que é o diagrama HR. Em cima dos pontos observados, tem jeito de plotar diferentes curvas teóricas, chama isócronas, que seriam as diferentes sequências principais de aglomerados de diferentes idades. Aí vai ter um deles cuja idade melhor se ajusta aos pontos, né? Vai ter um aglomerado globular teórico cuja idade bate direitinho com o ponto de Chernoff do aglomerado observado. Aí, fazendo esse ajuste, né, você descobriu a idade de verdade daquele aglomerado globular específico que foi observado. Legal, né? Então é muito conveniente por isso. E aí, qual é o resultado? O resultado é que os aglomerados globulares têm idades do tipo 10, 12, sei lá, 13 giga-anos, que é muito, é quase a própria idade do universo, né? Isso aqui esses são teóricos que não existem, né? A idade do universo é 14 giga-anos, isso aqui deve ser um cálculo meio antigo e tal. Aliás, eu até acho que, quer dizer, já falar isso que eu não tenho certeza, mas eu suspeito fortemente que as idades dos aglomerados globulares já eram muito mais bem determinadas do que a idade do universo proveniente da cosmologia. Muito provavelmente esse é o caso. E aliás, isso foi uma das indicações, então, no começo, lá de que o universo tinha que ser muito antigo, né? Quer dizer, se tem aglomerados globulares com 12 giga-anos, bom, a idade do universo vai ter que ser no mínimo 12 ou mais, né? Resultou ser 14, porque, né, o universo não pode conter objetos mais antigos do que ele próprio. Bom, enfim, então tá aqui a idade dos aglomerados globulares. Por fim, então falar só aqui sobre o bojo rapidamente, né, a gente entendeu que, assim, visto de lado, né, o bojo você podia ser entendido como essa protuberância central aqui na galáxia, e assim, as outras galáxias têm bojo também. Então, é uma estrutura importante nas outras galáxias espirais, né, algumas têm um bojo maior, algumas têm um bojo menor, e em várias dessas galáxias, nas outras, né, o bojo é um bojo mesmo, é um esferoide. Entendeu? É o que a gente chamaria hoje em dia de bojo clássico, que é uma coisa ali, né, esferoidal, né, no centro da galáxia. Vista de lado, essa protuberância aqui, e vista de face, é um bojo mesmo, uma coisa, né, um esferoide oblato. Mas em algumas galáxias, e é o caso da nossa, aí a gente descobre que meio que além do bojo, ou ao invés do que a gente entendia por bojo, na verdade é uma barra. É uma barra vista de lado. Só que como ela está vista, entendeu? Se a barra fosse vista totalmente assim, de lado, aí você, estando aqui na posição do Sol, olhando para o centro da galáxia, você veria um retângulo, né? Um certo formato lá, mas seria uma coisa assim. Só que ela não está vista de lado, né? Ela está bastante inclinada, quase vista assim. Aí não teria como saber, né? Em princípio, não é óbvio, né? Então não foi fácil entender que a nossa galáxia é barrada, mas enfim, então essa é a situação. Às vezes é chamado hoje em dia de pseudo-bojo, a nomenclatura mais recente. E uma coisa interessante de dizer sobre o bojo, além do fato de ter uma barra lá no centro, é que assim, as estrelas que estão no bojo da nossa galáxia, elas são antigas. O bojo é antigo, ele se formou há muito tempo, quando a galáxia estava começando. Então o bojo é mais antigo do que o disco. Só que
As estrelas do bojo, estranhamente, têm uma metalicidade meio alta, o que é meio esquisito, né? Porque você já teria entendido que, peraí, para ter metalicidade alta, tem que ter se formado recentemente, porque tem que ter dado tempo das supernovas, né, enriquecerem o meio. Pois é, o fato do bojo ser antigo e ter estrelas de alta metalicidade, né, algumas tão abundantes quanto o Sol, isso significa que ele deve ter tido um processamento muito eficiente de supernovas durante alguma fase inicial da sua formação. Ou seja, antigamente, na época que o bojo estava sendo formado, provavelmente as sucessivas gerações de supernovas elas devem ter sido processadas num ritmo mais acelerado do que o que acontece hoje em dia, para poder ter metais suficientes, mesmo numa época tão remota. Isso são as questões que a gente tem para entender hoje em dia, né, de como é que se deu a formação da galáxia e tudo mais. Ok, agora só para terminar, dois ou três pontos que eu vou tentar passar rapidamente, que são coisas que existem na galáxia, que são, né, que foram entendidas recentemente, que é o seguinte, falando sobre o centro da galáxia, tem um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Isso é um entendimento relativamente recente aí na astronomia, inclusive foi o prêmio Nobel de poucos anos atrás, né? Quer dizer, o prêmio Nobel é sempre depois, né? Leva uns anos para coisar, mas isso, de qualquer maneira, vem aí da década de 90, sei lá, não é muito antigo. E como é que a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea? O nosso buraco negro supermassivo, diferentemente de outras galáxias, ele não está atualmente ativo, depois a gente vai estudar os AGNs, mas ele está lá, ele tem uma massa imensa. E o jeito como ele foi descoberto é super interessante porque é um jeito dinâmico, usando gravitação. E mais do que isso, usando órbitas elípticas, que é uma coisa que a gente gosta na astronomia, né? Elipses. Que assim, as estrelas que estão ali no centro da galáxia, bem no centro mesmo, elas estão orbitando um ponto, né? uma fonte de rádio lá, que ficou chamada de Sagitários à Estrela, a notação o estrela, que é um asterisco, né? Enfim, uma fonte de rádio lá que recebeu o nome de Sagitários à Estrela, que em princípio era uma incógnita, alguma coisa. O que será que tem lá? Bom, tem várias estrelas que estão girando aqui, né? Tendo órbitas elípticas em volta desse ponto, né? Tem várias. Aqui tem uma aqui, né? Estão girando em volta desse ponto, são várias estrelas específicas que tiveram sua órbita mapeada ao longo de algumas décadas. E isso é meio impressionante, né? Você está vendo a posição da estrela, né? Você observa hoje, observa ano que vem, observa no próximo ano e vai marcando aí os pontinhos. E essas estrelas específicas estão se movendo. Aí você vai ligando os pontos, dá uma elipse, né? Então, aqui tem uma delas especificamente, né? S2. Essa estrela está girando, né, em volta de um ponto, que é o foco da elipse, que está aqui. E tendo esses dados, vocês conseguem imaginar qual que é a conta que precisa fazer. E a conta é muito simples, a gente consegue fazer, porque é uma elipse, né? Então, se você sabe o semieixo maior dessa elipse, que é só medir, e você sabe o período, né, que são as datas, aqui tá vendo 1994, 95, lá, 2002, 2003, você sabe o período que levou para a estrela, né, percorrer essa elipse, aí pronto, terceira lei de Kepler, você determina qual é a massa da coisa que está aqui no foco da elipse e fazendo a estrela ter essa órbita específica. E aí, bom, estou fazendo um suspense aqui, o resultado é qual é a massa? A massa resulta ser de 10 a 6 massas solares. 10 a 6 massas solares. Aí a conclusão é que isso só pode ser um buraco negro supermassivo, porque não tem, o tamanho desse negócio é muito pequenininho, é de unidades astronômicas, ou seja, a conclusão é precisa existir no centro da galáxia um objeto, uma coisa, que tenha 1 milhão de massas solares, só que está concentrado num volume que não é muito maior do que, sei lá, a órbita de Netuno, alguma coisa assim. Não, é um pouquinho mais, mas de qualquer maneira. Um volume comparável a um sistema solar. Aí, quais são os objetos astrofísicos conhecidos, onde você pode ter 1 milhão de sóis compactados dentro de um sistema solar? Não tem, até porque se fosse, não são estrelas. Se fosse estrelas, teria, né, o brilho de 1 milhão de estrelas, e não tem. E aí o resultado, né, o que é? É um buraco negro. Né? Então é uma coisa que tem muita massa concentrada num volume muito pequeno, sem emitir luz. Né?
Bom, depois a gente vê umas contas mais detalhadas sobre isso. Agora sim, só para encerrar de verdade mesmo, só mencionar rapidamente duas descobertas recentes do Gaia, ou quer dizer, resultados recentes do Gaia, que são esses aqui. Primeiro, tem um monte de dados atuais aí de observações que estão sendo feitas pelo Gaia de esses streams, né, stellar streams que chamam, são correntes estelares, que são uma coisa meio nova, né? Não se conhecia muito isso até poucos anos atrás, que são galáxias satélite da nossa galáxia que estão atualmente sendo destruídas pelas forças de maré da Via Láctea, entendeu? Então tem galáxias, né, anãs em geral, alguns são até aglomerados globulares, o progenitor, mas vários são galáxias anãs que estão orbitando a Via Láctea. Só que dependendo da órbita que essa galáxia anã passa, né, perto da gente, ela sofre forças de maré, que nem... Enfim, forças de maré é quando a força gravitacional exercida por um corpo é diferente do lado de cá e do lado de lá. E aí isso destrói o objeto, né? Enfim, a força de maré são forças gravitacionais diferenciais, né? Acabam desfazendo a galáxia. Então, essas galáxias anãs estão sendo destruídas pelas forças de maré da Via Láctea e deixando um rastro de estrelas por onde ela passou. E isso é interessante, porque é um componente meio que novo, né, da nossa galáxia, ou pelo menos da vizinhança da nossa galáxia, e hoje em dia tem várias desses streams estelares que estão sendo mapeados pelo Gaia. Eles são menos fáceis de observar do que seria de imaginar, não é só olhar para o céu e ver um rastro de estrelas, não, até porque está cheio de estrelas que são da Via Láctea, então é super difícil do ponto de vista observacional, mas tem como mapear, né, com vários critérios detalhados aí, e identificar por razões químicas e cinemáticas quais estrelas pertencem a um dado stream e aí tentar reconstruir qual era o progenitor, né, a galáxia satélite que está sendo destruída atualmente. E tem vários, dezenas, sei lá, que o Gaia tá mapeando, são os resultados recentes muito legais. Uma das mais famosas, né, essa já era conhecida na verdade, mas mesmo assim é interessante o fato dela ser relativamente recente também, mas isso foi antes do Gaia. Mas tem uma galáxia anã que chama a galáxia anã esferoidal de Sagitário. Ela tem esse nome porque ela está na direção da constelação de Sagitário, e como eu já mencionei agora há pouco, sabe o que também está na direção de Sagitário? O centro da galáxia. Então, essa galáxia, né, a anã de Sagitário, é uma galáxia anã que, por acaso, está exatamente atrás do bojo, ou quase exatamente atrás do bojo. Então, daqui de onde a gente está, a gente não consegue enxergar essa galáxia porque ela está do lado de lá do bojo. Então foi meio difícil de detectar, ela só foi descoberta na década de 90, o que é meio impressionante para uma galáxia que está tão próxima da gente, mais próxima do que as nuvens de Magalhães. Mas ela está sendo desfeita, então, e deixando um rastro de estrelas. E tem outras também que estão passando por isso. Um assunto recente, bem legal. Outra coisa que o Gaia identificou recentemente ou mapeou em maior nível de detalhe, né, já era mais ou menos conhecido a partir do gás, esse warp do disco da galáxia. Então a gente vem falando até agora, né, que o disco é um disco como se fosse, né, um plano. Bom, não é exatamente plano, né? Muitas coisas na natureza, nada é exatamente um negócio geométrico, né? Tão simétrico assim. Ou seja, o disco da galáxia, né, nas bordas, né, se pegar principalmente o gás, que está bem afastado, mas um pouco das estrelas também, ele é um pouco envergado, entendeu? Isso que o que a gente chama de warp. Isso aqui não é a Via Láctea, essas duas são outras galáxias, mas que tem um warp bastante pronunciado, né? Dá para ver aqui. Entendeu? É como se fosse um disco, só com as bordas meio abauladas. Aí tem jeito também de fazer simulações numéricas, né, de qual que é a possível origem disso, né? Então, provavelmente alguma perturbação gravitacional dessas galáxias anãs que estão sendo, né, engolidas pela Via Láctea geram distúrbios desse tipo, que a gente também consegue calcular em simulações numéricas. Bom, ok, acho que para essa primeira aula já basta. Então a gente viu aqui as características introdutórias, né, sobre qual é a estrutura da Via Láctea,
Quem ainda não leu, leia o primeiro capítulo do livro do Jones, e na segunda aula a gente vai ver algumas contas mais específicas ainda sobre assuntos da Via Láctea. Obrigado pela atenção. Parar por aqui, pessoal.